Olá, pessoal. Este é o Na Casa do Povo, podcast da Câmara Municipal de Campinas, produzido pela TV Câmara Campinas. E a nossa convidada de hoje é uma das 4 vereadoras aqui da Câmara Municipal, Mariana Conte, quem está aqui com a gente. E como é de hábito para você que nos assiste, antes de falar com a Mariana, eu vou fazer a minha auto e audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho 1,55 m, cabelos encaracolados na altura do ombro, com mechas loiras. Hoje eu estou vestida com uma roupa preta, em cima um blazer rosa choque. E ao fundo nós temos aqui o cenário do Na Casa do Povo, nosso podcast, que ele é preto. À minha esquerda é uma TV com o logotipo do programa em azul e branco. Mariana, seja bem-vinda e eu já te convido também a fazer sua áudio e autodescrição. Claro, eu quero agradecer a Mina, agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui o podcast. Eu sou uma mulher de origem amarela, tenho os olhos um pouco puxados, estou usando óculos, tenho cabelo preto, na altura do ombro, estou com uma blusa colorida, bastante com cores diversificadas, e acho que é isso, né? A Mina já descreveu aqui o cenário. Tá certo, então. Mariana, hoje a gente veio aqui não para falar da sua atuação como vereadora e tudo mais, isso a gente vai deixar lá pro Em Pauta, tá bom? A gente veio aqui falar da Mariana. Quem é a Mariana? A Mariana, pelo pouco que eu vi aqui, ela nasceu em Campinas, mas nos seus primeiros 17 anos viveu aqui pertinho. Conta para nós. Então, eu nasci em Campinas, né? Mas eu vivi até os 17 anos em Americana, que é a cidade onde meus pais moram até hoje. Passei minha adolescência lá e voltei para Campinas quando eu entrei na Unicamp. Vim para cá para fazer graduação na Unicamp e... Já com 17 entrou na faculdade? Eu entrei na faculdade com 17, eu fiz 18 no meio do ano. Certo. Que eu faço aniversário em julho, né? É. E aí aí eu comecei a participar do movimento estudantil e voltei para Campinas e estou aqui há 20 anos, né? Sim, e lá em Americana, nessa fase da adolescência, você já tinha essa ligação com o movimento estudantil de lá, ou foi a Unicamp que te despertou isso? Não tinha ligação com o movimento estudantil especificamente, mas eu sempre fui muito agitada, eu gostava de me envolver nas coisas, então eu estudei numa escola católica e eu participei da Pastoral da Juventude um tempo, gostava muito de participar de tudo que a escola propunha, né? Sim. Mas a política sempre fez parte da minha vida, né? Porque o meu avô foi um dos fundadores do PT de Americana, minha mãe também é uma pessoa bastante engajada, ela é trabalhadora do SUS, foi trabalhadora do INSS, foi filiada no PT, então a política fazia parte de casa, assim, a gente conversava sobre política na hora do almoço, na hora do jantar, lembro de eventos que marcaram bastante, eu lembro do impeachment do Collor. Sim. Eu lembro de torcer pelo impeachment do Collor, era bem nova na época, então eu lembro de fatos assim que na minha família as conversas sobre a política, a situação econômica, sobre tudo isso era presente, assim. Sim. Então sempre gostei bastante. E como que é essa questão, já que tem toda essa história da participação da sua mãe, da influência da sua mãe na sua vida? Minha mãe é socióloga, né? Então, acho que quando eu resolvi, é engraçado porque quando eu era criança eu não sabia o que fazia um sociólogo. Então, o que sua mãe faz? Sou socióloga, mas o que ela faz? Não sei, né? Não fazia, e eu me virei uma socióloga, né? Mas a minha mãe, porque é uma referência, né? Pelo trabalho, pelas discussões, e acho uma referência também porque a minha mãe, ela sempre teve ela trabalhou fora a vida toda, teve 4 filhos, trabalhou fora, estudou, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, Já rompia barreiras, né? Rompia barreiras. Então, minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que sempre teve muita defesa com muita batalha, assim, ela coloca muita energia na carreira dela, no trabalho dela, mas sempre como ela é da área da saúde do trabalhador, mas para ela o trabalho, ela é trabalho, mas é trabalho também no sentido coletivo, né? Então, acho que tem uma referência forte, tem uma influência forte.
Ah, tá certo. E falando então na sua mãe, Ah. ela fez questão de gravar um recadinho Ah, é? para você. Ah, meu Deus, agora eu Vamos entendi. ver o recadinho. E eu vou contar para vocês uma história da Mariana de quando ela era bem pequena. Ela tinha 4 anos. Foi na semana entre o Natal e o Ano Novo e nós tínhamos passado o Natal na casa dos meus sogros, em Itapetininga, e voltamos para trabalhar, né? E ela e a irmã ficaram. A irmã era mais velha, um ano. Eu tenho 4 filhos, mas naquela época eu só tinha as 2 meninas. E eu passei a semana bastante apreensiva, porque era a primeira vez que elas ficavam sem a nossa presença, né? Eu ficava assim, me perguntando o tempo todo, né, meu pensamento muito centrado nelas, e perguntando se elas estavam bem, se não estavam chorando, se estavam sentindo a nossa falta. Quando finalmente chegou a sexta-feira, eu saí mais cedo do trabalho, né, e eu e meu marido fomos para Itapetininga, para jantarmos com elas e com a família. Quando nós estávamos estacionando na garagem, eu ouvi a voz dela, de dentro de casa, falando para os primos: "Xi, minha mãe chegou, eu vou ter que jantar na mesa junto com todo mundo." Essa história, eu acho que ela mostra que a Mariana era um espírito livre desde muito pequenininha. Olha que história. Você lembra dessa história, Mariana? Eu já ouvi essa história, mas eu não lembro Não disso. lembro. Eu E não você lembro. sempre foi considerada, como sua mãe disse, esse espírito livre? Eu fui. Eu era muito. Acho que é isso, né? Eu nunca consegui muito ser controlada. E é isso que a minha mãe fala, essa história, né? E, enfim, sempre queria fazer as coisas do meu jeito, fazer as coisas. E aí, em determinado momento, quando você é adolescente, isso vira rebeldia, né? Não, mas desde pequena, né? Porque hoje a gente usa o celular para controlar os filhos, onde você tá. Ah, Naquela não. época não tinha. Ela falou, fiquei a semana inteira pensando, olha, eles devem estar chorando por minha causa. Não. E a primeira coisa que ela ouviu, vixe, minha mãe chegou. Né? Não, eu sempre tive muito. Acho que faz parte, né, da personalidade de querer decidir as coisas por mim mesma. É sempre assim. Sim. Isso em alguns momentos levou a minha mãe a algumas situações que hoje eu vejo que a minha mãe teve que aprender a lidar com isso, né? Sim. Né? E olha que ela é uma pessoa super instruída e tudo mais, mas naquela hora sempre teve. E essa história de ir para Itapetininga é a sua família materna que mora lá? É, minha família do meu pai. A família do pai. Dos meus avós, tinha um sítio lá, né? Tem um sítio ainda. Meus avós faleceram. E a gente passava as férias. Era uma delícia. Então era isso, né? Porque o sítio era isso. No sítio tudo era mais livre, sabe? A gente saía e pegava fruta no pé. E não tinha muita regra. E podia Não precisava sentar na mesa. Não precisava sentar na mesa. Podia almoçar, jantar assistindo televisão. E podia dormir até mais tarde. Ficar acordado até mais tarde, dormir tarde. Sim. As minhas tias eram, né? E eu acho que eu gostava muito do sítio por causa disso, né? Porque era muito, 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 muito livre. Eu acho que era uma questão que me fazia, sei lá, eu buscava. Sim. E, inclusive, a Mariana disse no começo aqui do podcast que ela é de origem amarela. Olha, ela chama, na verdade, Mariana Conte Takahashi. Conta para nós sobre essa sua descendência, Mariana. Meu pai, né? Meu pai na verdade, eu sou Sansei, né? Neta de japonês. Meu pai é Nisei, filho de japoneses. E isso sempre esteve muito presente na nossa vida, né? Acho que até pela essa relação com o sítio, que era onde meus avós moravam. É aquela questão da agricultura orgânica e tudo mais. Eles produziam frutas, né? Frutas. Então tinha uva, a gente saía para
colher uva em época de colheita, era uma brincadeira também, né? Sim. Os primos, né? Éramos em 15 primos e ficávamos ali, né? Passávamos as férias. Então, e aí fazia parte, né? A comida, o modo de vida. Hoje eu entendo que em grande carrego muito não apenas dos gostos, porque eu gosto bastante, tem elementos da cultura japonesa que além da comida, né, que é uma Sim. delícia, mas acho que tem umas questões também de personalidade que eu vejo que eu carrego um pouco bastante, assim, da cultura também, né? Sim. Da cultura japonesa. A sua família também veio naquela fase da imigração japonesa para cá, foi isso? Isso. Meus avós japoneses vieram para Sim. cá com a imigração. Eu não me lembro exatamente o ano, mas eu sei que meu avô nasceu em 1906 e eu acho que, se não me engano, ele veio com 15, 16 anos para cá. Então lá Certo. deve ser 1920 e pouco, por aí. Sim. E aí, quando a gente pensa nessa Mariana, com esse espírito tão livre, que já aos 17 anos veio para Campinas, apesar de ser perto de Americana, mas já veio nessa busca, né? Como foi vir com 17 anos para Campinas? Foi uma aventura naquele momento? Teve medos? Como foi isso? Conta para nós. Nossa, isso é uma história, porque na verdade foi uma situação até um pouco de conflito, né? Eu dei trabalho para os meus pais, devo confessar aqui que eu dei bastante trabalho para os meus pais, porque eu morava em Americana e estudava em Campinas no primeiro semestre, né? Mas eu queria muito participar das coisas na Unicamp, porque assim, tinha debate, filme, eu estava conhecendo música, conhecendo filme, conhecendo um outro universo, teorias, conhecendo pessoas muito diferentes que eu não, né? Então, para mim aquilo estava sendo, a sensação que eu tinha era que o mundo que eu tinha vivido era pequeno demais. Eu queria conhecer as coisas. E eu tinha que voltar para casa, né? Aos finais de semana? Não, todo dia. Todo dia? No começo eu fazia esse trânsito, né? Só que aí eu comecei a vir para cá com uma mochilinha e ficar alguns dias. Aí eu fui ficando mais dias. E aí isso, meus pais preocupados, com razão, né? Preocupados com isso, com essa situação. E eu queria muito, mas eu queria ficar aqui, né? E aí eu comecei a participar do movimento estudantil também, né? E aí teve uma... E é isso, né? Queria participar e tinha que voltar, e conflito, e tinha eventos, lembro que tinha... Hoje eu preciso ficar em Campinas. Hoje eu preciso ficar em Campinas, tinha reunião, aí estourou a greve da Previdência, né? A greve da reforma da Previdência, que eu participei, mas tinha que voltar. Então, todas essas coisas... E aí teve, no final de 2003, no segundo semestre, teve uma ocupação na Unicamp, porque tinha um subway na frente do bandejão, e o subway foi fechado pela vigilância sanitária, e tinha uma série de grupos de extensão, que eram grupos que fazem trabalho, então tinha o Ciudatec que fazia trabalho com agroecologia, tinha grupos, cursinhos populares, que fizeram uma ocupação ali no subway que tinha sido fechado, reivindicando uma sala reivindicando para a Unicamp uma sala de extensão onde os trabalhos pudessem ser desenvolvidos, né? E aí esse movimento chamou o movimento SUBA, que era a Sociedade Universidade em Busca de Alternativas. E aí o pessoal montou barracas, e aí eu montei uma barraca lá, e eu ficava boa parte da semana no SUBA. Eu ia de vez em quando para casa, mas eu ficava lá e... Mas já tinha essa comunicação com o celular? Eu tinha celular, mas não tinha WhatsApp, nada disso. Sim. Né? Mas meu primeiro celular foi quando eu vim para cá. E aí eu comecei a participar da ocupação. Aí eu acho que meus pais... Aí depois, poucos meses depois, eu arranjei um estágio, né? Comecei a trabalhar aqui. E aí meus pais falaram, não, aí não tem como, né? Então... Mas essa conversa de mãe, agora o pai, eu vou ficar em Campinas, foi com quem? Era mais com os dois. Eles sempre eram com os dois, né? Mas eles se preocupavam. Não foi muito fácil na época. E eu acho que na época
A gente... Jovem dá trabalho, né? Dá. Eu acho que eu dei bastante trabalho, na verdade. A gente tem até uma fotinha da Mariana com a mãe, uma foto atual, né? Mas essa coisa de dar trabalho, né? É uma coisa que É, a gente pensa, a gente percebe que vocês são bem parecidas, né? Você né? acha? Acho que sim, acho que um pouco o olho, não não sei, O sorriso, eu acho que parece um talvez. pouco, tal. E quando a gente pensa nesse momento em que a mãe dá o conselho, e aí hoje você fala, nossa, é verdade, aquilo ela tinha razão, aquilo ela não tinha. Como que é isso hoje para você? Então, eu acho que na época, eu não me arrependo de nada, né? Não Sim. me arrependo de nada porque eu acho que também eu aprendi muita coisa, E é né? o que te trouxe até aqui, né? Exato, eu me aprendi muita coisa e aí a gente aprende a se virar, né? A gente aprende a se virar e se tem uma coisa que eu acho que me fez crescer enquanto pessoa foi aprender desde cedo a me virar e ir atrás das coisas que eu acreditava, que eu queria, que fazia sentido, mas quando a gente é muito jovem, a gente faz isso com muita intensidade. Então, eu acho mas a gente dialogava, brigávamos também, a gente teve momentos de conflito, Suas mas irmãs nesse papel. as minhas irmãs, a minha irmã mais velha, ela era mais pacata, assim, ela morou com os meus pais durante muito tempo, né? Depois até ela saiu de casa quando ela casou. E a minha irmã mais nova foi morar fora, minha irmã mais nova foi para Ouro Preto, meu irmão também foi para São Carlos, mas aí foi uma outra situação, já era, acho que eu fui um pouco o teste ali, né? Porque é isso também, os pais estão aprendendo também, acho que Sim. foi uma situação muito nova para Sempre eles. com o primeiro é um pouco mais duro, né? Depois os outros, não, mas ele É, também já foi. Eles é, estão mais preparados, estão digamos mais assim. preparados, é. Eu É. acho que já tinham passado, já tinham sido vacinados ali pela, pela minha experiência. Mariana, hoje você tem doutorado, é Eu isso? tô fazendo Está doutorado. fazendo doutorado. E toda essa sua fase de graduação, mestrado, é tudo Unicamp? Tudo Unicamp. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado. E A gente agora pode fazendo pensar o quê? Mais de 10 anos de vida na Unicamp? 20 anos. 20 Eu vinha anos. pra cá em 2003. Isso tudo que eu tava Ah, é contando é verdade. 2003. Esse ano É. fez 20 anos. E aí, como que tem? Então, a Unicamp, digamos assim, ela é uma célula super importante para você, né? Eu me sinto em casa, porque além de tudo eu sou funcionária da Unicamp. Ah, Eu tá. trabalho na Unicamp, estou licenciada porque eu estou exercendo o Você é mandato. professora lá? Eu Não. sou técnico administrativo. Tá. Então, a Unicamp é minha casa, né? Eu fiz a graduação, participei do movimento Você fez estudantil em ciências e sociais. fiz ciências sociais. Aí eu fiz o mestrado na sociologia, agora eu estou fazendo doutorado na ciência política e sou funcionária da FEAGRE, que é a Faculdade de Engenharia Agrícola. Ah, E aí, sim. quando eu virei funcionária, participei do movimento sindical também, participei das lutas, né, para a defesa do reajuste salarial e, né, das greves e tudo mais. E hoje, Quando a gente pensa nesse doutorado e tudo mais, o que que toda essa bagagem daquela Mariana que falou, nossa, que a sua mãe até fala do espírito livre, o que que permeia tudo isso quando você pensa, por exemplo, na vida acadêmica? para mim, assim, a vida acadêmica, eu falo que é quase uma terapia para mim, né? Porque é o momento em que eu consigo refletir, eh, refletir sobre a realidade de uma forma não tão pragmática, sabe? Que a gente tem que ficar dando resposta para as coisas. Sim. Aqui mesmo, né? A gente tem que dar resposta aos problemas, às situações, e eu E acho nem sempre dá para dar resposta, nem né? sempre dá para dar resposta. Então, para mim, estudar e ter, ainda mais na área das ciências sociais, que a gente estuda a sociedade, ela significa, assim, eu poder me desprender um pouco de ter que dar resposta, assim, e poder deixar a cabeça, os pensamentos Fluírem, né? fluírem e até sonharem, né? Porque acho que tem um aspecto também de, de horizonte, assim, né? Sim. Para mim um pouco assim, como que a gente reflete sobre o horizonte de mudanças da sociedade. E até no momento que eu acho que quando a gente pensa e vê o trabalho de vocês, vocês sempre têm que pensar em todo mundo.
Será que esse é o momento que você pensa em você? Ah, com certeza. É um momento, porque o mestrado, o doutorado tem um elemento de se fazer sozinho, né? É um Sim. trabalho que você tem que fazer. Que você tem que fazer a sua, né? É claro que você compartilha isso, tem o orientador, você tem colegas, tem as aulas. Eu estou fazendo uma disciplina esse semestre, né? Minha última disciplina do doutorado. E eu acho, e assim, para mim, quinta-feira de manhã é o dia que eu me dedico a isso, né? Falo assim, não, então eu vou para lá, vou fazer minha aula. Aqui eu sou a aluna Mariana. Aqui eu sou a aluna Mariana. Então, e eu acho que é muito, para mim é uma terapia, assim, é algo que me fortalece muito, porque aqui a vida não é fácil aqui na Câmara, né, em tantos embates. Você mora em Barão? Eu morei até o começo desse ano, agora eu não estou mais morando, tive que sair de Barão por conta do preço dos aluguéis de Barão Geraldo. Tem essa questão também, já morei em Barão, sei como é. E a gente também tem aqui, que a sua assessoria mandou, o grande amor. Vamos ver quem é o grande amor. O meu grande amor? Vamos ver se tá certo. É ele mesmo. É ele. Fala um pouquinho dele, como ele chama? Ele chama Joe. Tem 2 fotinhas dele, olha, esse clique aí. Chama Joe. Joe. Ele tá com você desde pequeno? Desde pequeno, faz 11 anos, né? Olha. 11 anos. E agora nós estamos morando sozinhos, eu e ele. Ele é minha companhia, né? Sim, o Joe é casa que você tá morando? Eu tô morando em apartamento. E como tem um cachorro grande desse em apartamento? Então, isso tá sendo um problema pra mim, na verdade, vida. Porque eu tô numa situação. Porque o Joey tem 11 anos, mas assim, já faz algum tempo que ele fica bastante dentro de casa, né? Tá. Então, quando eu morava em casa também, ele só saía para fazer suas necessidades e voltava. Então, ele é bem caseiro, né? Entendi. Então, a questão para ele não é nem ficar dentro de casa. E eu saio para passear com ele todos os dias, tudo mais. O problema do Joe é que, assim, eu sempre morei com outras pessoas. E agora estamos morando nós 2 sozinhos. E eu acho que ele tá muito apegado. Ele desenvolveu um apego, assim, que ele nunca teve, sabe? Um apego. Entendi. E aí, a gente teve algumas situações nessa rotina maluca, porque, assim, a gente tem hora pra sair, não tem hora pra chegar. E o Joe fica lá. O Joe fica lá. E aí, a gente teve umas situações que os vizinhos se incomodaram um pouco por causa dos latidos. Certo. Mas eu agora estou com um método aí que eu vi no YouTube. Ou então vai ter que logo procurar uma casinha, nem que seja com quintal pequeno, viu, Mariana? Mas a casa dá mais trabalho, Dá, né? Mas eu acho que a gente vai resolver. E como que é essa questão para você? Que nem você disse, olha, eu tenho hora para sair, não tenho hora para voltar, chego cansada. E aí tá o Joe lá te esperando. É bom, né? É bom, né? É bom. Ele é parceiro, né? Ele é muito parceiro. Quando eu fiquei gripada faz algumas semanas, né? Ele ficou que eu fiquei de cama, aquela coisa, ele ficou o dia inteiro do meu lado, deitado, vai lá e faz cara, né? Vem, vê se tá bem, vai conferir se tá bem. Ele é um super parceiro. Isso é importante. Outra coisa que a gente percebeu também, e que a sua assessoria nos enviou, é que você sempre está rodeada de amigos. Como que é essa coisa de amigos na sua vida? Eu sei, eu acho que para mim os amigos são fortaleza, são companhia, são aquele acolhimento, né? Quando a gente passa muitas coisas, né? Enfim, até mesmo muitos embates aqui, né? Tem uma coisa que a gente faz aqui, tem embates, né? E eu acho que para mim sai brava daqui, vai na roda de amigos. Hoje aconteceu tal coisa. Calma, Mariana. Tem dias que eu só quero abraços, né? E aí é com os amigos que eu vou. A gente tem 2 momentos aqui também, 2 fotinhas suas com seus amigos. Eu vou pedir pro pessoal colocar. Ó, esse aqui. Esse daí é na praia. Na praia. No Réveillon. A gente foi pro Réveillon na praia. E a outra, vamos ver, tem outra também. Essa daí foi uma baladinha. Uma baladinha. Esse é o carnaval. O carnaval. Então vamos lá. Mariana que gosta de viajar. Conta pra gente essa Mariana que também, quando pode, vai pra praia com os amigos. Eu adoro viajar. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é viajar. Adoro praia. Mas eu gosto de viajar assim. Adoro viajar de carro. De carro. Adoro dirigir em estrada.
Dirige à noite também? Também. Adoro. Se quer me deixar feliz, pôr uma música e sair andando na estrada. E gosto, se precisar, assim, aquela coisa. Quem vai dirigir? Eu dirijo. Ainda mais se estiver indo para outros lugares. Adoro conhecer lugares novos. Adoro fazer mochilão. Adoro. Gosto de fazer mochilão, de viajar de mochila e pingando em um monte de lugar. Sim, mas não tem tido mais tempo para isso, né? Recentemente tem sido mais difícil. E quando a gente pensa, por exemplo, a praia, geralmente você vai aqui para o estado de São Paulo mesmo. Eu gosto muito do litoral norte, né? De Ubatuba, Paraty. Eu amo Ubatuba. Paraty, mas aí ali divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, sim, né? Sim. Mas a praia que eu mais gosto, assim, é a Praia do Sono, no Rio de Janeiro, que é na praia, em Paraty. Paraty. Tá certo, então. E a baladeira? Sou baladeira. Eu gosto de sair, gosto de curtir, gosto de dançar. Mas que estilo, Mariana? Eu gosto de música brasileira, músicas com brasilidades. Gosto de... Barão tem bastante, né, opção. Barão. Eu geralmente vou bastante para Barão, Geraldo. Gosto também de sair, tomar uma cerveja com os amigos e tal. Mas eu gosto muito de sair, dançar. Para mim, festa boa é quando você chega assim, quando você chega com dor nas pernas, de tanto dançar. Não aguento meu pé. Hoje eu não aguento nem... Eu gosto muito de sair, dançar, música boa, gosto de ir em show, gosto muito de música. Sim. E você no carnaval? A gente viu aqui esse carnaval é de Campinas, né? Foi desse ano. Mas como que é essa questão para você? Sempre o carnaval é aqui? Ou não, às vezes é aqui, mas você gosta de viajar no carnaval, curtir? Hoje está muito assim, cada dia crescendo mais, por exemplo, os bloquinhos no Rio, em São Paulo. Como que é isso para você? Eu tenho passado os últimos carnavais aqui em Campinas, até porque carnaval tem a parte da curtição e tem a parte do trabalho também, né? Porque a gente já teve histórico de conflitos aqui em Campinas, então eu tenho ficado aqui em Campinas até para estar atenta, caso aconteça alguma situação, estar por aqui. Esse último carnaval, na verdade, essa foto aí, eu acho que foi o único dia que eu fui pro carnaval. Foi aquele dia que começa na Praça do Coco e terminou lá na frente na escola? Não, esse daí foi o União Altaneira. Ah, tá. União Altaneira. Porque eu também aproveitei o carnaval para estudar também, né? Então eu também resolvi ficar em casa também. Então eu tento entrar no equilíbrio, porque a nossa rotina é muito intensa, né? Sábado e domingo geralmente tem atividade, tem trabalho, então eu tento tentado ter um equilíbrio entre o trabalho, o estudo, ver os amigos, né? Estar com os amigos, curtindo, né? O doutorado você termina esse ano? Não. Pergunta... Quanto tempo? Deixa abaixo essa pergunta. Tem uma fotinha, olha, falando do doutorado, ela tirou uma selfie lá na Unicamp. Essa é no IFISH. Tá. Mas você já está trabalhando a sua tese? A minha pesquisa, sim. O que você está pesquisando? Eu estudo a redemocratização. Tá. O processo da Assembleia Constituinte. Eu estou fazendo uma etnografia da Assembleia Constituinte, especificamente, dei uma pirueta no meu doutorado. Porque era uma coisa, virou outra? E aí, agora, recentemente, eu estou fazendo uma etnografia sobre como naquele processo da Assembleia Constituinte se definiu o papel dos militares. Entendi. Que foi exatamente a transição da ditadura militar para a democracia. E aí a gente teve uma série de eventos recentes, né, que aconteceram, Sim. que colocaram isso em questão. Então eu acabei indo para para esse lado. Né? E como é, então, a Mariana, que um dia saiu lá de Americana, veio estudar em Campinas, colocou a universidade praticamente como a sua casa, né? E depois trilhou tantos lugares e que hoje, como você disse, Mariana, tem que se dividir entre
claro, o trabalho parlamentar, entre a mulher que gosta de balada, entre a mulher que tem que voltar para casa e dar atenção para o seu cachorro e gosta dos amigos, e também tem aquela questão ainda da família, que você disse que seus pais continuam morando em Americana. Como é isso para você? Olha, não sei, eu não sei, eu só sei que foi assim. É que é a vida de muita gente, né? A gente não pensa muito, né? Só Sim. vai e no fim das contas dá conta de fazer tudo. Tipo, ufa, passou o dia. Passou. Porque a gente sempre, né? Ainda mais mulheres, né, Mirna? As mulheres, nós somos assim, né? A gente acaba tendo que se desdobrar em tantas coisas e a gente vê, Mariana, no senso comum, muitas vezes, as pessoas cobrando das mulheres, olha, quando você vai casar, quando você vai ter filho, quando você isso... Existe essa cobrança ou já existiu em relação a você? Eu acho que já foi mais forte. Jura? Eu tive morei junto com meu ex-companheiro, né, durante um tempo, 8 anos, mas resolvi me separar. Quando eu entrei aqui como vereadora, eu estava ainda, né, com meu ex-companheiro, mas hoje nós, né, nós decidimos, né, que era melhor cada um seguir sua vida, até para a gente poder preservar o nosso histórico e o nosso carinho que nós temos entre um pelo outro. Mas quando eu fui no primeiro mandato, eu era a única mulher na Câmara, né? E eu tenho a impressão que eu era muito diferente como vereadora do que geralmente se estava acostumado, né, aqui, né, na Câmara. Eu acho que também foi um momento de muita... Eu fiz parte, quando eu fui eleita em 2016, foi quando foram eleitas várias vereadoras feministas do PSOL. Sâmia em São Paulo, Marielle no Rio, Thalira em Niterói. Então foi um momento assim que chegou uma mulheres vereadoras com uma outra cara. Certo. Né, com uma cara mais livre, né? Então... Mas no seu meio, que eu digo, não existia assim essa cobrança. Você, Mariana, mulher, Mariana, vocês moram há tantos anos, porque a gente vê, vocês moram há tantos anos, mas vocês não... Mas no meu meio, assim, da minha família... A família, ou não? Não, minha família desencanou de se cobrar de qualquer coisa. A minha família já... A minha família... Vai que a gente te apoia. Minha família, assim, hoje a gente tá muito bem, já faz muitos anos, assim, que eles sabem como eu sou, eu amo eles me amam, e é isso, né? E como você até falou essa questão de ser feminista, a gente percebe hoje que, não é uma crítica, eu acho que é uma percepção minha, que os homens, de certa forma, acabam não sabendo lidar muito com essas mulheres que têm, assim, digamos que um posicionamento, né? Você sente isso também? Acho que sim, acho que um pouco, mas também varia, né? Depende muito. Eu acho que eu não me importo muito com isso, na verdade. Eu acho que as pessoas, né, também... Eu acho que... É isso, né? Eu acho que a gente vai... A sociedade vai mudando, né? As pessoas vão mudando. Então, hoje eu acho que é muito mais aceito várias coisas do que era há 5 anos atrás. Se a gente for olhar para o recente, né? Um passado muito recente. Hoje, hoje eu sinto que as mulheres estão muito mais empoderadas, donas de si e tudo mais. Agora, os homens, assim, acho que, né? Tem que aceitar, não tem jeito. Não né? tem jeito. Não tem jeito. Ou aceita ou abandona. Não tem jeito. Tem que ser. Verdade. A gente está falando da questão política, mas hoje a gente percebe que, inclusive, você tem uma preocupação e traz sempre esse tema. Eu sei que aqui hoje não é nem para falar da questão vereadora, mas eu estou falando do posicionamento feminino, da sua preocupação em relação a feminicídio, em relação a mulheres que têm a questão da violência doméstica, e a gente percebe que, claro, tem muito a ver com a questão financeira, mas nem sempre tem a ver com a questão financeira. Como que é isso para você? Olha, eu acho, assim, que
em grande medida, essa coisa da violência doméstica e dos vários tipos de violência, do abuso, relações abusivas, né? Porque se a gente olha para a vida das mulheres, todas nós passamos em algum momento alguma relação abusiva, e quando a gente conversa, a gente vê que são fatos muito. E a gente olha para trás e fala, gente, eu vivi isso. Eu vivi isso, exato. E eu acho que, assim, como a gente sempre fala, é uma decisão da mulher, né? O nosso papel é fortalecer as mulheres e para tomarem decisões da sua vida, né? E eu acho que na minha vida eu levo isso, assim, para mim, assim, que é claro, né, tenho relações, tenho afetos, tenho amores, também já me apaixonei, já sofri de paixão. Já me submeti em algumas situações que hoje não me submeto mais. Mas assim, para mim a questão é que a gente vai aprendendo que a gente gostar da gente, né? E que a gente gosta da gente, e que a gente não acho que a gente pode tudo sozinho, não é isso, assim, mas porque assim, a gente tem um círculo de pessoas, a gente tem amigos, a gente tem família, a gente tem todo um contexto, e se relações vierem para somar, para fazer a gente bem, para fazerem, sabe, Não é algo que falta, é algo que agrega, é diferente, exato, né? Não é um vazio. Sim. Né? Não é um vazio. O gostoso é não precisar. Sim. Eu não preciso. Fala bem a verdade pra você aqui entre nós. Não preciso de namoro, né? Não namoro, não tô namorando. Mas também se vier uma coisa boa, tamo aí na vida. Tamo aí na vida. Então, assim. Eu recebo. A questão é a seguinte: não é um vazio. Sim. Eu quero que as relações da minha vida, assim como é com os meus amigos, com todo mundo, as relações elas venham para ser mais, para me agregar, para trazer coisas. Então é isso. E que bom que hoje a gente pode não só pensar, mas agir dessa forma, né, Mariana? É uma conquista, é uma luta, é uma briga não só da sociedade, mas com a gente mesma. Sim. A gente mesmo, porque a gente sofre pressões, a gente tem momentos de solidão, né? Sim. A solidão. Eu tô aprendendo bastante a lidar com a solidão. A lidar com a solidão. Eu acho que tá legal. Tá legal. Tá legal. Porque tem momentos também que você não quer lidar com a solidão, mas parece que é um momento também que todo mundo tá ocupado fazendo alguma coisa. Você fala, vou ter que lidar, não vai ter jeito, né? E aí, eu acho que algumas vezes, assim, é lógico, solidão dói, né? Sim. Em muitos momentos dói, principalmente quando, sei lá, tem dia que você chega assim e fala, eu só queria um abraço, um afago, um carinho. Mas também depois você passa, assim, você passa aquilo, você fala, olha que bom. Eu me afaguei, né? Passou. Eu cuidei de mim. Isso. Aí a gente vê que a gente é forte, né? A gente E a mulher, Mariana, o que ela pensa, assim, não vamos falar agora da política, né? Mas o que ela pensa, assim, para ela do futuro, essa doutoranda? Olha, o futuro é tão incerto, né? É tão incerto. Eu acho que eu quero terminar o doutorado, né? Preciso terminar. Tenho me dedicado bastante a isso. Eu acho que é o que mais tem. Agora, na política, não tem como a gente deixar de falar, Mariana, que você, na última eleição em Campinas, foi a vereadora mais votada da cidade. Teve uma expressiva votação também para a deputada. Como que permeia isso na sua vida, você pensar que isso está tomando cada vez mais uma proporção que... Você já parou para pensar nisso? Eu penso às vezes, mas eu não penso muito, não. Não? Não penso muito. E pretende se arriscar? Eu acho que... Eu sempre fiz isso na minha vida, né? Sim. A minha vida foi sempre isso. Eu acho que eu gosto muito de aventura. Sim. E aí, assim, lógico, aventura com porto seguro, né? Com o pé no chão, tá claro, mas eu acho que a gente tem horas que você é convocada a isso, né? Sim. Que existe que você... Não é muito uma escolha, né? De uma certa forma é o que a gente não tem muito jeito. E o que você diria para uma mulher que esteja nos assistindo, que esteja vendo,
conhecendo a Mariana, esse lado da Mariana, que não é só o lado que a gente sempre vê na tribuna. O que você diria para essa mulher? Eu diria que você... Nossa, as mulheres são maravilhosas, maravilhosas. Todas, assim, se a gente olha para o que é né, a nossa vida, né, as mulheres aguentam cada coisa. Assim, claro, a rotina é difícil, tem um monte de coisa, mas eu olho para algumas mulheres e eu falo, gente, por exemplo, eu não sou mãe. E não vou ser, já decidi, não vou ser mãe. Decidiu. Já tô decidida, tô de boa de ser mãe. Mas eu olho para essas mulheres que são mães, eu falo, gente do céu, eu tenho amigas, né, que estão com inclusive filhos. agora a gente está na gravação desse programa perto do Dia das Mães e tá tendo até umas discussões que eu estava vendo, essa questão da culpa, mas que as mães hoje estão querendo ser ouvidas no sentido, tem dia que eu canso, tem dia que eu não quero dar atenção, porque... e tem que estar tudo bem, eu não posso me sentir culpada. Exato. Não, porque assim, ser mãe já é uma enorme, assim, é uma responsabilidade, é um conjunto de tarefas, mãe com companheiros, parceiros ou companheiras, já é difícil, mãe solo, então, que é a realidade da enorme maioria das mulheres, ainda mais, né? Então, assim, não tem o que a gente cobrar mais da gente. Não tem, né? Sabe? Ainda mais, né, eu acho que as mulheres, na verdade, a sociedade cobra tanto e a gente acaba internalizando uma cobrança. Eu acho que às vezes falta um pouco de empatia de nós mulheres para nós mesmas. E eu sinto às vezes um pouquinho disso. Mas no limite também as mulheres, a gente só sobrevive porque a gente tem as outras, né? Também tem. Tem os apoios, tem os apoios, né? É verdade. Mas sim, eu acho que a gente tem que se cobrar menos. Eu tô numa fase da minha vida que eu falo assim... Você já foi muito autocrítica? Já fui bastante. Principalmente quando, acho que no primeiro mandato aqui... Porque é isso, eu era a única mulher de oposição, feminista, e eu me cobrava muito no seguinte sentido, assim, porque eu achava que eu tinha que ser muito mais... Aquela ideia antiga, você tem que provar, então você tem que ter 2 vezes melhor. Eu tenho que provar e tudo mais. Né, e vocês acompanharam todo esse processo, vocês sabem o que é esse percalço. E hoje eu acho que eu tô me cobrando um pouco menos, sabe? Dizendo assim, não, né? Hoje não deu do jeito que eu queria, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, e aí segue, vamos lá, é assim mesmo, a gente tá aprendendo, e no limite a gente tá fazendo um ótimo trabalho, sabe? Estamos quebrando os paradigmas, acho que contribuir, eu acho que eu tenho, hoje eu tenho para mim que eu fiz uma contribuição importante para as mulheres na cidade de Campinas, né? Sim. Estando nesse espaço de visibilidade, tenho feito, né, esse papel. Então, eu tenho me aceitado mais, assim, até mesmo os nossos defeitos, nosso cansaço, aquele dia que você não tá afim, tem dia que você não tá afim de conversar com ninguém, você tá de mau humor, tem dia que você tá esgotada. Super simpática também, né? Tem dia que você quer ficar de chinelo e de pijama, tem dia, né? E eu acho que é isso, assim, tenho aceitado isso, assim. Me cobrando menos. Isso mesmo, a gente se aceitar mais, né, Mariana? Com certeza. E olha que quando a gente se aceita e começa a gostar da gente, aí... Ninguém segura. Ninguém segura. É isso aí. Mariana, muito obrigada por ter vindo na Casa do Povo e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Mina. Obrigada pela conversa e obrigada a todo mundo que acompanha a entrevista. Gente, o Na Casa do Povo fica por aqui. Continue com a nossa programação. Até um próximo aí podcast e videocast aqui da TV Câmara Campinas.